Tarde Top de volta. E agora vamos para o quadro Entendendo o Cérebro com a doutora Francine Mendonça, já está aqui. Hoje ela está milionária, gente. Pega essa doutora, bem-vinda. Obrigada, Gi. Boa Hoje tarde. nós vamos falar aí sobre convulsão. Todos nós estamos sujeitos a presenciar alguém com crise convulsiva. Você sabe o que fazer diante disso? Sabe como ajudar? Sabe que nem toda convulsão é o mesmo que epilepsia? Bom, é isso que nós vamos abordar aqui. Curiosa. Roda a vinheta, vai. Boa! Vamos começar. O que é uma convulsão, doutora? Ótimo. Convulsão é aquela contração da musculatura, tá? Que pode ser parcial ou total, pode ser só de uma parte ou de toda a musculatura, tá? E ela é causada por como se fosse uma atividade elétrica cerebral anormal. Vamos considerar o cérebro como se fosse um chip, não é? E cada partezinha desse chip seria conectado aí por uma eletricidade, vamos dizer assim. E esse chip ligado numa tomada, vamos pensar dessa forma. Mas, quando acontece o curto-circuito, o que é que acontece? No curto-circuito, o liquidificador está ligado. O que é que acontece? Ele para. Ele para. Então, nessa atividade elétrica cerebral anormal, aquela área afetada, né, ela entra como se fosse em um curto e ela para a sua atividade. E nisso que ela paralisa essa atividade, ela pode perder, né, essa conexão, esse controle dos movimentos, gerando movimentos anormais, como contraturas musculares, perda de consciência, e aí as características da convulsão, não é? Muito aí caracterizado por aquela perda do tônus, perde a consciência, movimentos involuntários. Muitas pessoas, elas perdem, liberam esfíncter, pode defecar, pode urinar, algumas salivam, né? Entra aquela saliva na boca, outras mordem, chega a morder a língua, não é isso? A convulsão geralmente dura de 1 a 2 minutos, 1 a 2 minutos, então? Em média 1 a 2 minutos. Geralmente existe o pós-crise, o pós-convulsão. O indivíduo ele pode ficar um pouco confuso, sonolento, que dura minutos após a crise, tá? Então, geralmente, após uma crise, uma convulsão, o indivíduo ele não acorda e já reconhece tudo, já acorda orientado, não. Geralmente, ele acorda desorientado, muitas vezes não reconhece o lugar, muitas vezes está sonolento, com uma sensação de cabeça pesada. Então, essa é o cenário geral da convulsão. E quanto tempo ele leva para se recompor e ir voltando à consciência? Isso depende de cada um ou tem um tempo estimado? Geralmente são minutos, pode aí, em média, 30 minutos, mas pode durar até mais horas, depender de cada caso, né? Tá. Pode durar mais tempo. Bom, vamos para as perguntas dos telespectadores. Toda crise convulsiva é epilepsia? Não, isso é mito. Não é, então? Toda crise convulsiva não é epilepsia. Antes dessa pergunta, eu trouxe até as causas de uma convulsão. Mas, quando nós falamos em convulsão, a convulsão, como eu citei aqui, caracterizei para vocês, ela pode ter várias causas, tá? Ela pode, por exemplo, ter como causa uma febre em criança com menos de 5 anos, tá? Pode ter como causa uma infecção, a meningite, pode ser ter como causa tumores cerebrais. No slide anterior tem até essas causas, fica mais elucidados para vocês. Pode ser por abstinência ao uso de álcool, outras substâncias. Pode ser secundária, alguns medicamentos que podem diminuir esse limiar para convulsão, tá? Pode ser secundária, por exemplo, a traumas na cabeça, gera sangramento e gera crise. Pode ser secundária a cicatrizes de AVC. Então, assim, a crise convulsiva, a diminuição dos sais do sangue, diminuição na glicose. Então, tem várias causas.
E uma das causas da convulsão é a epilepsia, tá? Então a relação é essa. A epilepsia é uma das causas da convulsão. Isso, porque veja, a convulsão é essa descarga elétrica cerebral anormal que pode ter várias causas. Sim. Porém, quando o indivíduo ele tem essa tendência a ter crises repetidas sem uma causa específica, aí nós denominamos de epilepsia. É essa tendência do indivíduo ter essas crises convulsivas sem causa, sem diminuição da glicose, sem abstinência, sem uso de medicamentos especificamente que cause a crise. Então, aí nós temos epilepsia. A gente até faz um diagnóstico de epilepsia, existe uma classificação, pelo menos 2 crises convulsivas com intervalo maior de 24 horas, sem uma causa definida, nós podemos caracterizar a epilepsia. Tá, e não tem idade, é hereditário? A gente diz que a epilepsia é democrática, tá? Uma das doenças neurológicas mais democráticas. Pode atingir a criança, pode atingir o idoso, pode atingir o adulto, o jovem, enfim. Independente da faixa etária, ela é bem democrática, independente de raça, enfim, características. E é hereditária, doutora? Então, a epilepsia, ela tem, a gente costuma assim, de uma maneira bem geral, existem 2 causas para a epilepsia. Uma é quando tem uma lesão no cérebro, tá? Que predispõe a essas crises, tá? Outra é a genética, tá? Por exemplo, você pode nascer com um gene que predispõe a essas crises, né? Sim. Esse gene pode ter sido passado de forma hereditária, outros componentes da família passaram, ou não, você pode ter esse gene sozinho, nasceu com ele, independente dos teus familiares terem, tá? Então, de uma forma bem geral. Ou ela é secundária a uma lesão estrutural cerebral, geralmente, ou a causas genéticas, uma predisposição. Tá, doutora, quem tem a convulsão, ela pode vir a agravar outras coisas? Pode agravar, por exemplo, você pode ter sintomas depois que teve a convulsão. Por exemplo, você teve uma convulsão, que não é de epilepsia. Certo. Então, só que esporadicamente, tipo, teve uma vez. E aí pode ter sequelas? Era a palavra que eu queria, sequelas. Ok. Não, geralmente a convulsão, ela não deixa déficits neurológicos, ela não deixa sequelas, ela vem em caráter transitório, tá? Então, é uma atividade elétrica cerebral, mas geralmente a convulsão em si, ela não deixa sequelas, tá? Bom, os tipos de crises epilépticas. Ótimo. Aí a gente vem, quando a gente fala da epilepsia, existem vários tipos de crises epilépticas. Não necessariamente é só aquela de cair no chão, que é todo se mundo, debater, todo mundo nada tem disso. na mente, né? Exatamente. As crises epilépticas, elas dependem da localização onde ocorre a descarga elétrica cerebral anormal. Por exemplo, se ocorre lá na região da visão, tem gente que tem crise convulsiva com piscamentos, com borramentos, até com algumas alucinações visuais, isso pode ocorrer. Tá? Então, a crise pode se dar só por uma postura tônica de um braço. Pode ser, por exemplo, uma crise que a gente chama crise de ausência. Veja esse menino. Crise de... entendi. Ele está na escolinha, ele está conversando com os amigos e, de repente, ele se desconecta do ambiente, tá? Depois ele volta ao seu basal. Tá? Olha, quanto tempo dura isso, doutora? Curioso isso. Geralmente segundos. Isso é uma convulsão? Isso é um tipo de crise. Qual, Nani? Essa primeira que começa a piscar, acender tudo na cabeça. Você teve com também? sequelas do 2 AVCs que eu tive e uma trombose cerebral hemorrágica. Excelente. Então a gente já Eu estava vindo aqui para a televisão trabalhar e chegando aqui, perto da UAPES aqui mesmo, começou a acender como se tivesse uma árvore de Natal. A descrição é assim, uma árvore de Natal com bolas coloridas piscando ao mesmo tempo. Eu me perdi porque eu não sabia o que era. Você estava dirigindo? Dirigindo. Eu estava vindo trabalhar. Então, estava piscando tão forte. Uma árvore de Natal mesmo, com várias bolinhas coloridas piscando ao mesmo tempo. Eu pensei assim, será que é árvore, alguma coisa decorada? Aí eu não fui percebendo que não. Aí, de repente, quando eu estava entrando para o UAPES já, aí, como se tivesse jogado água num espelho.
ficou tudo prateado e com aquele movimento assim. Depois disso, foi o tempo de eu chegar aqui na televisão, a crise de dor de cabeça que veio foi tão forte, tão forte, tão forte, que meu neurologista, a partir desse dia até hoje, é isso que eu queria perguntar, se tem alguma coisa preventiva para evitar. Eu até hoje, há 12 anos, né, eu tomo remédio para evitar que tenha essas crises convulsivas cerebrais. Nossa, é comum mesmo esse caso, doutora? Interessante aí, Nani, porque assim, no teu caso, a gente vem com uma dor de cabeça sequencial. Geralmente, as crises convulsivas, elas não vêm, geralmente, tá? Com essa dor de cabeça forte sequencial, tá? É possível, e aí você já me comentou que tem um quadro enxaquecoso, que esse quadro visual seja uma aura da enxaqueca, que ocorre em 1/3 dos pacientes. É possível, tá bom? Lógico que se faz diagnóstico diferencial com a epilepsia, não é? Com crises epilépticas. Mas na enxaqueca existe a aura da enxaqueca. São alterações neurológicas, geralmente visuais sensitivas ou de fala, que podem vir antes, durante ou após a dor e duram em média 50 minutos, 60 minutos. Então, tá aí, foi bem interessante essa sua colocação, porque a gente vê, né, uma possibilidade de diagnóstico diferencial. Se a gente pensar em crise epiléptica, é possível que, você vê, como eu falei, depende da localização do cérebro onde foi essa descarga elétrica normal. Existem crises que vai lá na área visual e entra essa descarga elétrica normal e aí sim a gente pode ter alterações visuais, não é? Então, tem crises de ausência, crises com automatismos, por exemplo. Muitas vezes o indivíduo, ele fica movimentando a mão ou mesmo automatismos orofaciais. Quanto tempo, doutora? A de ausência também, quanto tempo a criança fica? Segundos. Isso é uma convulsão? Uma convulsão, Gente, eu uma crise pessoas epiléptica. que ficam assim... Interessante que muitas vezes a criança ela não vai bem na escola, porque ela tem essas crises, né? E aí ela perde, enfim, o segmento do assunto, não lembra. E aí se dá até outros diagnósticos, mas na verdade são crises epilépticas por perda de consciência transitória, duração de segundos. Já vou emendar a pergunta, como é que se dá o diagnóstico da epilepsia? Ótimo. Quando a gente fala em diagnóstico de epilepsia, geralmente o diagnóstico ele é clínico, tá? É muito interessante, por exemplo, você sempre pede para o acompanhante filmar a crise para elucidar melhor para o neurologista qual é o tipo de crise, se de fato é crise, enfim. Mas, como eu falei, são critérios diagnósticos. 2 episódios de crise convulsiva com intervalo maior que 24 horas, sem um fator definido, a gente pode pensar em epilepsia, tá? Ou uma crise mais uma lesão estrutural. No caso da Nani, teve um AVC, tem uma sequela. Então, se ela desenvolve uma crise, a gente já pode considerar um diagnóstico de epilepsia. Sim. Ou mesmo quando você tem uma crise, mas uma alteração no eletroencefalograma. Eletroencefalograma é um dos exames que pode ser utilizado para o diagnóstico de epilepsia. Outra coisa, tem que se fazer um exame de imagem. Por exemplo, como a Nani, teve um AVC, tem uma sequela, uma lesão. Então, muitas vezes, a ressonância magnética mostra uma lesão que pode ser de causa vascular, muitas vezes de causa infecciosa, muitas vezes um processo tumoral, né, que nos ajuda a elucidar a causa da epilepsia, né? A gente chama de epilepsia até estrutural, ou seja, tem uma lesão na estrutura do cérebro. A gente falou dessa relação da convulsão com a dor de cabeça. Quem tem um quadro, né, de enxaqueca muito forte, pode vir a ter uma convulsão? Geralmente não tem essa relação Não tem forte. relação, então, nenhuma? Não, geralmente não tem essa relação forte. Foi um caso mesmo à parte, tudo, não tem... As alterações visuais da enxaqueca, né, como a Nani passou, corresponde à aura da enxaqueca. Entendi. Isso não é relativo à convulsão. Tá? A crises epilépticas, na verdade, não é relativo a isso. Pergunta... Quer falar mais? Fala, doutora. E outra possibilidade, existe um exame chamado videoencefalograma. Você vê, o indivíduo ele fica monitorizado, ele dorme em um instituto, né? Fica com eletrodos cerebrais e ele a câmera fica nele, né? Porque a gente observa
na sequência o tipo de crise que ele teve e, ao mesmo tempo, a gente vê o traçado do eletroencefalograma. Isso é bem interessante, até para detectar falsas crises, porque tem pessoas que também têm a simulação da crise convulsiva, isso acontece. Né? A simulação, qual é a diferença da simulação para a crise mesmo? Não, a crise em si é decorrente, é orgânica, é uma descarga elétrica cerebral normal. Mas existem transtornos psiquiátricos, que a gente chama de crises psicogênicas. Tem pessoas que simulam crises convulsivas. Entendi. Isso pode acontecer, né? Já é uma doença aqui psiquiátrica, né? O que muita gente não sabe, né? O que fazer, como agir diante de uma convulsão. Excelente. Por exemplo, ela nem teve, estava dirigindo, né? Como proceder? Quando está sozinha ou quando está, né, vendo, né, a pessoa ter uma crise convulsiva? Isso. Quando a gente fala em convulsão, que é aquela, né, generalizada, perda de consciência, teve movimentos involuntários, como nesse vídeo, tá? O que é interessante? Primeiro, afastar todos os objetos que possam ser cortantes, né? Sim. Outra coisa, não agarrar o paciente, tá, gente? Não limitar os movimentos do paciente. Isso pode machucar ainda mais o paciente. Então, deixa a contração ocorrer, tá? Interessante é apoiar a cabeça, colocar uma camisa, um pano que esteja próximo, embaixo da cabeça. Quando o indivíduo bate a cabeça, ele pode bater no chão e gerar algum traumatismo. É interessante colocar uma superfície menos rígida, né? Enfim, um tecido embaixo da cabeça, tá? Outra coisa, nada de colocar o dedo na boca. Tem gente, vai enrolar a língua, vai engolir a língua. Não tem isso. Nada disso, tá, gente? Existem movimentos involuntários, inclusive mandibular. Então, se você põe seu dedo, você pode machucar muito seu e até perder o dedo, a depender do grau de contratura da mandíbula. São movimentos involuntários. Quando a pessoa tem essa crise de convulsão, igual está aparecendo e está ilustrando pra gente, ela enrola a língua ou nem todas? Então, essa questão que vai enrolar a língua e engolir a língua é mito, não existe. Tá bom? Existe, sim, contraturas da face, da mandíbula. E aí o indivíduo, nesse movimento involuntário, ele pode morder a língua, pode morder até estruturas internas da boca, tá? Mas a crise é transitória, tá? Então, você põe o dedo, você pode machucar mais o indivíduo. Pode quebrar um dente, pode machucar seu dedo, pode machucar mais as estruturas internas da boca. Então, nada de colocar nada dentro da boca. A gente coloca a colher, dedo, tudo. Olha, eu passei por uma experiência, por exemplo, acho que muita gente já passou, né? O choque. Por exemplo, eu estava na geladeira, estava com o fio virado, não sei, eu abri a geladeira, fui arrastando o choque até a ponta da cozinha, assim. E aí, eu acho que era uma crise de convulsão. Quando a pessoa tem esse choque muito grande, tem uma crise convulsiva ou também não tem relação nenhuma? E eu cheguei a enrolar a língua e, tipo, desenrolaram. Eu tive foi um choque elétrico. Foi um choque isso, elétrico. Entendi. Tem alguma relação com a convulsão? Não tem nada a ver? Pode ter desenvolvido uma descarga elétrica cerebral normal. É possível que tenha acontecido. Tá? E aí ter gerado essa perda de consciência transitória. Sim. Né? E outra coisa muito importante no atendimento à crise convulsiva é virar, por exemplo, ele está... deixa eu voltar o vídeo, porque aí fica mais fácil para a gente. Então, veja, colocou o tecido embaixo da cabeça, tá bom? Outra coisa, parou a crise, eleva um pouquinho o queixo, porque libera as vias aéreas, tá bom? Eleva um pouco o queixo da paciente e, como ela está fazendo aqui, elevou um pouco o queixo da paciente, tá? Porque liberou as vias aéreas e, terminando, colocar a paciente lateralizada, porque se houver vômito, esse vômito ele não vai para as vias aéreas. E indo para as vias aéreas pode gerar uma pneumonia aspirativa, né? Vamos encerrar o tratamento, doutora. Então, tratamentos são com os anticonvulsivos, né? Medicações que protegem dessas descargas elétricas anormais. E evitar fatores desencadeantes, né? Jejum prolongado, luzes piscantes, privação de sono, são fatores desencadeantes de crise convulsiva, né? De crises epilépticas. Então, existe medicamento para tratar e medidas para serem evitadas para não desencadear os quadros de crises epilépticas. Boa! Maravilhosa como sempre. Doutora Francine Mendonça no quadro Entendendo o Cérebro. Seus contatos para quem quiser tirar as dúvidas sobre confusões e outras doenças cerebrais também. Ótimo. Obrigada, viu? Obrigada a vocês.
Ó, o meu Instagram é DRA Francine Mendonça, tá bom? DRA Francine Mendonça. Adiciona, manda direct, manda suas dúvidas, que eu estou à sua disposição, à disposição de vocês, tá bom? Um beijão. A gente que agradece. Bom, seguinte, vamos para um rápido intervalo. E no próximo bloco tem sonhos através da psicanálise. A doutora sonha muito? Bastante. Eu também sonho, gente, acordada, dormindo, enfim. A gente vai com Aurélio Gonzalez, psicanalista, bater esse papo gostoso, Dani Venâncio e todo mundo, ok? É no próximo bloco, aguenta aí.